De olho nestas eleições, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, assumiu o compromisso da promessa de um ajuste fiscal. E as principais pastas econômicas do governo, Fazenda e Planejamento, continuam apostando num apontamento de juros altos como os causadores do desequilíbrio fiscal. A gente fala agora de política econômica do governo com o pesquisador associado do INSPER, Marcos Mendes. Marcos, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Uma ótima tarde a você. Boa tarde, obrigado pelo convite. Primeiro, queria falar um pouco sobre essa tese do governo de que o causador do desequilíbrio fiscal vem justamente dos juros mais altos no país. De fato, cerca de 50%, quase metade de toda a nossa dívida mobiliária emitida em reais aqui dentro do Brasil, está diretamente condicionado à cotação da Selic. Olha, juro alto não cai do céu, não é um desejo do Banco Central de torturar a sociedade, nem é um desejo dos poupadores de extrair rendimento excessivamente elevado dos títulos públicos. O juro alto vem exatamente no o juro de curto prazo, vem da pressão que o governo coloca na economia gastando muito. Isso aumenta a demanda, isso pressiona preços. E o juro de longo prazo ele vem de uma percepção de risco. A trajetória da dívida pública está ascendente de forma acelerada, a dívida pública vai se tornando cada vez mais arriscada e as pessoas, para financiar uma dívida que é cada vez mais arriscada, cobram juros cada vez mais altos. Essa é a realidade. Então, o juro é consequência, não é causa do desequilíbrio fiscal. E a gente tem momentos da história do Brasil em que a gente fez ajuste fiscal ou criou um ambiente propício ao ajuste fiscal e a taxa de juros desabou. Logo após a aprovação do teto de gastos, em dezembro de 2016, ao longo de 2017, em que você tinha uma crença da sociedade que o teto de gastos ia funcionar e de que haveria um ajuste fiscal mais significativo, ao mesmo tempo você tinha a reforma da Previdência em discussão, a taxa de juros desabou. A gente foi para uma taxa de juros real ali de 3%, 4%. Hoje a taxa de juros está acima de 8%. Então, é completamente equivocado você atribuir à taxa de juros os males do desequilíbrio fiscal brasileiro. Você tem o governo, a taxa de crescimento da despesa do governo média desde o início do mandato é de 5% ao ano acima da inflação. Isso é insustentável. Agora, muito se fala sobre a necessidade de um ajuste fiscal no próximo mandato. Dizem talvez 2027 e 2028 como pontos críticos que vão obrigar a próxima gestão, seja ela qual for, a fazer este ajuste fiscal. O mercado está levando isso em consideração agora para as eleições. Temos dois candidatos óbvios. A gente escutava agora um diretor do Instituto de Pesquisa dizendo que 80% dos entrevistados vai ou na opção Lula ou na opção Bolsonaro. É o que a gente tem hoje de divisão. O que a gente já enxerga de propostas dessas duas candidaturas que necessariamente vão encarar esse cenário de maior ajuste fiscal necessário em 2027 ou 2028? Bom, o ajuste é necessário, mas não necessariamente ele vai acontecer, né? Você pode ter um agravamento do ajuste fiscal e a gente ir para uma crise muito séria. O que o PT está sinalizando, caso seja reeleito, é uma fórmula inconsistente e insuficiente. Eles estão propondo, hoje você tem o chamado arcabouço fiscal, que é um limite de aumento de gastos, que diz que a despesa só pode aumentar no máximo 2,5% acima da inflação. Eles estão propondo reduzir isso para 1,5% acima da inflação. Não faz a menor diferença, porque eles já não estão cumprindo os 2,5%. Como eu falei para você, a despesa está crescendo a 5% acima da inflação ao ano. Então, o que adianta você diminuir um limite que não está sendo obedecido? Além disso, se você diminui esse limite, você vai espremer ainda mais as chamadas despesas discricionárias, aquelas não obrigatórias. E a reação que tem ocorrido ao longo dos anos é criar exceções. Você faz um limite mais apertado, mas excepcionaliza a despesa para defesa nacional, a despesa adicional em educação, a despesa com precatórios, etc. Então, você tem um sistema cheio de vazamentos. O arcabouço fiscal ele perdeu totalmente a credibilidade. Vou te dar um número básico. Hoje, a meta de resultado primário desse ano
é um superávit de 34 bilhões. Superávit de 34 bilhões. O governo está prevendo que vai fazer um déficit de 52 bilhões. Ou seja, uma diferença entre a meta e o que vai acontecer de 86 bilhões. E mesmo com essa diferença, vai ser cumprida a meta, de tantas exceções que existe na meta, né? Quando você vê o que a gente precisa fazer no mínimo, que é um superávit no mínimo de 1% do PIB, a diferença entre a realidade e o que a gente precisa fazer é de 190 bilhões, é muito dinheiro. E eu acredito que precisa de um ajuste ainda maior do que esse. Eu estou falando da ponta mais otimista, né? Então, assim, do lado do PT, o que está sendo proposto é absolutamente insuficiente, sem contar que eles estão fazendo várias políticas por fora do arcabouço fiscal. Todas as políticas de estímulo de crédito, eles estão usando recursos orçamentários para financiar crédito subsidiado para várias finalidades, e isso acaba pesando na dívida também. Isso já está em 1,5% do PIB, isso vai ter que diminuir também. Então, estão muito longe do que é necessário. Já do lado do governo Bolsonaro, você tem uma grande incógnita, né? Tem discurso de que vamos fazer ajuste, mas não diz como vai fazer ajuste. E quando você olha para o governo Bolsonaro propriamente dito, ele teve uma série de medidas de expansão fiscal, principalmente à véspera da eleição, a chamada PEC Kamikaze, que saiu distribuindo dinheiro e benefícios tributários para um monte de gente, né? E voltando para o governo do PT, ao mesmo tempo que você tinha um ministro circulando no mercado financeiro dizendo que ia fazer ajuste fiscal, você tinha o governo negociando com o Congresso de ampliar tremendamente benefícios fiscais num projeto de lei que foi aprovado na semana passada, que vai totalmente na direção contrária. Então, nós não estamos bem arranjados com os dois principais candidatos a vencer a eleição. Você diz que podemos ter a necessidade de um ajuste fiscal nos próximos anos, mas não necessariamente ele vai acontecer. Já conversei com alguns que dão como certa necessidade que vai acontecer de qualquer jeito. Isso é dúvida na sua interpretação? Você fala de crise. O que seria uma crise fiscal nestes moldes que estamos criando e gestando nas contas públicas brasileiras? Bom, uma primeira seria a inflação subir, né? Na hora que a inflação sobe, que o Banco Central desiste de tentar segurar a inflação dentro da meta, você tem dois fenômenos. Primeiro, corrói a parte da dívida pública que é pré-fixada, que não é corrigida pela inflação. E segundo, aumenta o PIB nominal. Aí a relação da dívida, que é o numerador, com o PIB, que é o denominador, cai, porque o numerador cai e o denominador, que é o PIB, aumenta, porque ele aumenta com a inflação. A outra coisa são mecanismos que já aconteceram no passado, de você não pagar parte da dívida. Criar, por exemplo, um tributo sobre os rendimentos da dívida pública, dizendo que os especuladores ganham muito dinheiro com a dívida pública, você cria um imposto e diminui a rentabilidade da dívida pública. Você congela ativos líquidos em dinheiro que estão nos bancos, nos fundos de investimento e troca por título público que esses fundos vão ter que carregar compulsoriamente. Você reescalona o vencimento dos títulos que estão na mão dos investidores. Você reduz a taxa de juros dos títulos que já foram vendidos, bota um redutor de taxa de juros. A experiência, tem um artigo essa semana, no domingo, do Samuel Pessoa na Folha de São Paulo, ele mostra diversos mecanismos que aconteceram na história recente de vários países e que encontraram caminhos de desvalorizar na marra a dívida pública para resolver o problema do superendividamento do ponto de vista do governo, que é um problema para a economia e para os poupadores, porque isso cria uma crise, isso leva a uma recessão. A gente viveu esse problema no passado mais recente com o Plano Collor, por exemplo. Eventualmente a mais inflação, talvez. Marcos Mendes, muito obrigado pela participação conosco, meu caro. Até uma próxima. Agradeço pela entrevista. Até a próxima.